Olá, tudo bem com você? Nós estamos meditando aqui na Bíblia em ordem cronológica. Estamos na primeira carta do apóstolo João às igrejas, no capítulo 2. Se você gosta desse conteúdo, não esqueça de dar o seu gosto, não custa nada para você e ainda vai nos ajudar com que esses vídeos da Bíblia possam aparecer mais vezes para outras pessoas. E compartilhe também com outras pessoas. Vamos incentivar outras pessoas a lerem a Bíblia também, tá bom? Nós estamos lendo, como eu falei, a Bíblia em ordem cronológica, por isso, se você está chegando nesse vídeo hoje, por exemplo, você pode voltar lá atrás, né? Desde Gênesis e até aqui o Novo Testamento, nós estamos lendo de uma forma bem diferente. Muito bom, didática, e vai ajudar você a entender melhor a palavra do nosso Deus. Bom, como sempre, eu começo com a oração, pedindo a Deus que Ele venha abrir o nosso entendimento. Vamos lá? Senhor Deus, que o nosso entendimento seja aberto agora, através do Teu Espírito, o Espírito Santo. E eu peço que o Senhor abençoe a essa pessoa que está acompanhando conosco essa meditação, que ela seja abençoada, em o nome de Jesus. Amém. Então, 1 João, capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. O comentário diz, para que não pequeis. O pecado leva à ruína. Por isso, para evitar que o ser humano seja envolvido por ele, Deus deixou nas Escrituras exortações ao arrependimento e à santidade. Aqueles que seguem seus conselhos encontram vida feliz e segura. Mas, se porventura vierem a pecar, seja por ignorância, seja por falta de temor ou por inexperiência, então que imediatamente se arrependam e não vivam no pecado. Embora o Senhor Jesus tenha alcançado para o homem a remissão dos pecados na cruz e seja o nosso intercessor, isso não quer dizer que estamos livres para errar. A oportunidade de perdão não elimina o dever de vigilância e de submissão absoluta ao Altíssimo. Dar vazão à natureza humana e ao pecado deliberado é invadir o sacrifício, é invalidar o sacrifício do Salvador sobre si. Sabe, temos que entender uma coisa. Primeiro que o pecado ele é um espírito, né, que nos domina e escraviza para que venhamos servi-lo, né? Quanto mais nós servimos o pecado, mais ele nos prende e nos escraviza. Então, quando nós vamos a Jesus, Ele nos perdoa e nos liberta do pecado. Por isso que o Senhor Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a verdade da palavra de Deus nos liberta dessa condenação e nos liberta desse espírito do pecado. Uma vez livre, então, nós estamos justificados, nós temos paz com Deus. Mas o que Ele está dizendo é que se voltarmos a pecar, né? E isso pode acontecer. Somos humanos cheios de falhas. Por exemplo, quando nós lembramos de Adão e Eva, onde eles erraram, né? Qual motivo eles tinham? Ou o que justificava eles terem cometido o erro? Normalmente a pessoa fala, olha, eu pequei, eu traí, eu adulterei, eu usei essa droga porque eu estava tão com a cabeça tão pesada, eu estava tão estressado e eu não pensei e caí. Bom, mas e Adão e Eva? Qual era o estresse que eles tinham, né? Então, o pecado pode acontecer, nós somos fracos, mas ele fala, se alguém pecar, temos um advogado. Quer dizer, tem segunda chance. E eu sei que há muitas pessoas que vão assistir esse vídeo, que são pessoas que, por exemplo, estiveram na igreja, pecaram, e as suas consciências estão hoje manchadas, e elas pensam, será que tem segunda chance para mim? Será que há salvação para mim? Será que tem jeito para mim? Será que Deus me aceita de volta? E aqui está a razão para que você volte, para que você encontre a salvação. Há jeito, há solução, porque Ele é o advogado que nós temos junto ao Pai. E é Ele quem intercede por nós. É Ele quem nos justifica. Por isso que Ele é dito aqui, Jesus Cristo o justo, porque Ele veio a esse mundo como homem, não pecou e hoje Ele nos assiste diante do Pai. Então ele intercede por nós. No 2 ele diz, e ele é a propiciação pelos nossos pecados,
E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Então, aqui está a razão de nós irmos a Jesus. Ele é a justificação dos nossos pecados. 3. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Veja que poderosa essa palavra, né? E que não nos deixa ter nenhuma dúvida. Ele falou, se guardamos os seus mandamentos. Então, aqueles que praticam a palavra de Deus, e mesmo que saibam muito pouco dela, já é suficiente para praticar. Então, esse realmente ama Jesus. No 4, aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, e verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Comentário, se guardarmos os seus mandamentos. Não há comunhão, nem conhecimento verdadeiro do Altíssimo, sem a prática da sua palavra, da sua vontade. A palavra do amor a Deus não está no sentimento que o homem diz ter, mas na fé obediente a ele. É possível admirar e se simpatizar com as doutrinas sagradas, mas somente demonstra sincera devoção àqueles que sacrificam suas próprias vontades para agradar ao Salvador. Quem se uniu a ele é inspirado dia após dia a se submeter com prazer aos seus mandamentos. Em tempos de tanto engano e auto-engano, muitos professam conhecer a Deus, mas não lhe rendem uma submissão sincera. Por isso, sua confissão não tem valor espiritual. E diante desse texto aqui, desse princípio, né, nós temos como avaliar nossa vida espiritual. Eu tenho amado a Deus, como eu tenho dito às pessoas? Eu tenho praticado a palavra de Deus como eu tenho falado para outras pessoas praticarem? Eu tenho amado a Ele, obedecido a Ele, né? Eu tenho andado como Ele andou? Eu tenho feito isso? Então, eu tenho como me avaliar. Diante do que você está lendo aqui comigo, qual é a avaliação que você chega a seu respeito? Então, não adianta nós queremos julgar os outros, né? Olhar para a vida dos outros. Cada um tem que avaliar a sua própria vida. No 7, irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. Então, quer dizer, o que o apóstolo João está aqui falando não é nada novo, né? Já é algo que é corriqueiro, ou deve ser natural entre os cristãos verdadeiros. 8. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz ilumina. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. O comentário, odeia o seu irmão. O problema enfrentado naquela comunidade é o mesmo de nossos dias. Muitos se dizem convertidos ao evangelho, porém estão sempre envolvidos em conflitos de relacionamento ou ressentidos com o seu semelhante. No entanto, as escrituras mostram que não é compatível estar na luz e odiar ou fazer mal ao seu próximo, pois essa conduta é própria de quem ainda está nas trevas. Então, aqui está um ensinamento belíssimo, né? Primeiro, entenda o seguinte, Deus é amor, e ele não tem amor, ele é a essência. Então, se eu amo a Deus e obedeço a Ele, há um relacionamento entre eu e Deus e eu. Então, o amor dele estará em mim. Logo, não há espaço para ódio, né? Se o amor de Deus preencher o meu coração, eu não tenho espaço para guardar mágoa, ressentimento. Ira é diferente, né? Você fica irado por uma situação, por alguém que te ofendeu, te injustiçou, natural. A questão agora é quanto tempo você vai guardar essa ira no seu coração, que ela vai se tornar um ódio. Então, aqueles que verdadeiramente estão na luz, como ele está dizendo, ele não tem ódio do seu irmão. Porque se tem ódio, é porque ainda está em trevas. No 10, aquele que ama a seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque
As trevas lhe cegam os olhos. Quantos ditos cristãos também têm esse problema, né? E quando ele fala irmão, não é de sangue tão somente, mas os nossos semelhantes. Porque o segundo mandamento, é amar o meu próximo como a mim mesmo, independente do que ele tenha feito contra mim. Então, ele fala, né, sobre a cegueira dos olhos. Quantas pessoas estão em igrejas, né, independente da placa que ela recebe, mas estão cegas porque estão nas trevas e estão carregando ódio, mágoa. 12. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos, porque conheceste aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos, porque venceste o maligno. Eu vos escrevo, filhos, porque conheceste o Pai. Então, ele fala para os pais, para os jovens, os filhos, né? E ele está falando para esses grupos. Primeiro, para os pais, ele fala, conheceste aquele que é desde o princípio. Então, quem conhece a Deus também recebe uma sabedoria. A sabedoria que vem de Deus para lidar com as questões da sua família. Os jovens, ele falou, venceste o maligno. Porque o maligno, ele traz a tentação. Se eu venço a tentação, eu venço o maligno. E ele fala, filhos, porque conheceste o Pai. Aquele que honra o Pai que não vê, vai honrar o Pai que vê. Então, esse é o relacionamento que Deus quer que tenhamos primeiro com Ele, para depois termos também em relação à nossa família. 14. Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. No comentário do 14, jovens, João apresenta a razão porque se dirige aos jovens, a sua força. Então, se ele se apresentasse espiritualmente, poderiam ser úteis e abundantes no serviço do reino de Deus. O apóstolo estava idoso, mas desejava que a obra de Deus continuasse e avançasse pelas mãos dos mais novos. Se por um lado o Altíssimo deseja usar os jovens, pois tem bons planos para eles, por outro, o diabo se mantém atento para tragá-los, pois também tem grande interesse neles. Por isso o mal investe em tantos atrativos para seduzir a juventude, induzindo-a ao erro, aos vícios e às impurezas, a fim de que tenham o futuro comprometido. Portanto, não basta ser jovem, é preciso ser cheio do Espírito Santo e preservar a palavra de Deus dentro de si. Dessa forma, o vigor deixa de ser apenas físico e passa a ser espiritual. Sabe, isso aqui tem um grande valor para os dias de hoje, porque diante das tentações e da fatalidade que o diabo traz, né, que o mundo traz, oferece, né, os brilhos desse mundo é tão grande que se você não estiver firmado na palavra de Deus, se a sua fé não estiver firme na rocha, você vai ceder à pressão da sociedade, à pressão dos amigos, à pressão no trabalho, na escola, à pressão dos familiares e pressão desses que não estão na mesma fé. Então, quando você decide, né, você tem na sua cabeça, eu quero isso aqui. Então você coloca, mentaliza, eu vou lutar por isso aqui. Então você se torna forte. Não que tenhamos forças para vencer, mas a força não está em nós, está naquele que nós servimos. Então, quando você entrega, por exemplo, a sua força para o pecado, então você se torna fraco e o pecado se torna forte. E ele escraviza você, dominando você e destruindo você. Quando nós entregamos nossa força para Deus, que não temos nenhuma, né, as nossas fraquezas para Deus, então nos tornamos fortes, porque Ele vai, através dessa fraqueza, nos fazer fortes. No 15, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O comentário diz assim: não ameis o mundo. Aquele que ama a Deus
tem como característica a submissão a ele. Mas aquele que não ama, nutre profundo amor pelo mundo. Vale mencionar que a palavra mundo se refere ao sistema pecaminoso dominante e não à criação divina. Só mesmo quem é nascido de Deus não é capaz de ficar fascinado com a fama, com as riquezas, com os prazeres e com as honras que toda a sociedade aprecia e busca desesperadamente. Este sistema cheio de orgulho, rebelião, paixões e desejos impróprios não escapará da ira divina, pois de antemão já tem seu julgamento e sua destruição anunciados. Portanto, não ocupe seu pensamento, nem perca tempo imaginando que no mundo você encontrará felicidade, a verdadeira alegria e a realização permanece, então, no Senhor e na obediência à sua palavra. Então vamos analisar aqui esse conjunto de versículos, né? Ele fala primeiro, não ameis o mundo. O mundo não se refere à natureza, às praias, aos lugares bonitos, né? Criado para o homem desfrutar dele. Não, o mundo são os três poderes que eu posso resumir em três coisas básicas, né? O mundo está resumido em poder, dinheiro e sexo, né? O mundo gira em torno dessas três coisas e dentro dessas três coisas há suas ramificações, né? Então o prazer sexual, o dinheiro que proporciona, então, por exemplo, Mamon. A Bíblia chama o dinheiro como o Deus Mamon. Então a pessoa pode ser dominada por esse Deus, o Deus Mamon, o Deus desse século que domina a mente, domina o coração de muitas pessoas. O poder, né? Quem é que hoje, obtendo poder, não consegue dominar as pessoas e sente-se em prazer com isso? Então, quando ele fala não ameis o mundo, não receber dele esse poder. Podemos até ter, mas nós reconhecemos que ele não é nosso. É como Abraão. Apesar dele ser riquíssimo e ter um poder enorme aqui na terra, ele andava como um peregrino, quer dizer, ele não valorizou as coisas materiais. O valor dele estava além desse mundo. Então ele fala, nem ameis o mundo, nem o que no mundo há, ou o que o mundo pode oferecer para nós. Então, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, quer dizer, não tem como servirmos a dois senhores. Então, se eu tenho o amor do Pai em mim, naturalmente eu não vou ser atraído pelas coisas que o mundo pode me oferecer. Se eu estou vazio do amor de Deus, eu vou ser preenchido pelo amor do mundo. Por isso que tem pais que, por exemplo, o tesouro deles é os filhos. O tesouro deles é o dinheiro, é as conquistas, os bens materiais, né? Ele coloca o coração nessas coisas. E quando perdem, eles são capazes de tirar a própria vida por causa disso. Então, quando o seu amor está em Deus, você nunca vai perder esse amor. Pelo contrário, você vai amar a sua família de uma forma muito melhor e mais autêntica. Quando o amor do Pai está em você, você vai ter riquezas, bens materiais, conquistas, mas elas não representarão nada para você. Se você perder, você não vai perder o seu bem mais precioso, que é Deus. Nós lembramos de Jó, né? O homem mais rico do Oriente naquele tempo, e que perdeu tudo que ele tinha, mas ele não perdeu a fé. Então, quer dizer, ele continuava rico, mesmo sem ter nada material. E ele fala, porque tudo que há no mundo, né? A concupiscência, quer dizer, os desejos da nossa carne, os desejos dos olhos, né? A cobiça, os interesses, porque vem pelos olhos, né? A soberba da vida, né? Tem pessoas que vivem de uma forma muito soberba. Elas são tão pobres por ter tanto dinheiro. E ele termina no 17, o mundo passa e a concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece. Quer dizer, tudo passa, né? A concupiscência, o desejo, a juventude, a saúde, mas e a nossa vida espiritual? Que você permaneça na fé até o fim. Que você guarde essas palavras escritas aí no seu coração, para você não perder a sua salvação. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. Vamos continuar nesse capítulo ainda.